E a gente já começa o Sucesso no Campo com um bate-papo, aqui com a presença do Antônio. Isso. E aqui a gente já vai fazer um bate-papo com ele para tratarmos sobre o evento do IGA. O IGA, ele tem vários eventos no ano. Da soja, do milho, do algodão, enfim. Já são eventos que estão no calendário fixo. E a gente vai tratar, é claro, do primeiro que está chegando, que é o da soja. Sim. Bom, então, Antônio, boa tarde. Obrigada pela presença. Acabamos de passar de meio-dia e 1 agora. Então pronto, certo. virou. Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Quero agradecer muito o espaço que você abre para a gente todos os anos, para a gente divulgar esse evento da agricultura, né? Muito voltado para o produtor, para o interesse do agronegócio e você sempre está disposta a contribuir com isso, viu? Muito obrigado pela sua presteza. Prazer é sempre nosso de termos esse privilégio de estarmos presentes, acompanhando essas evoluções e trazendo para o produtor as atualizações em relação à pesquisa, tecnologia e a gente tem o prazer de ser ali um pouquinho da extensão para o produtor. Agora, hoje você está ocupando qual cargo? Hoje eu sou diretor executivo. Né? Diretor executivo do IGA. Eu fui pesquisador em solos e fitotecnia ali por 2 anos e meio e surgiu a possibilidade de assumir a diretoria para elevar um pouco o IGA e realmente contribuir com o agronegócio com a visão de um agrônomo. A gente já até teve alguns bate-papo, você ali tratando especificamente da fitotecnia, né? Já tivemos algumas entrevistas, a gente já mostrou alguns materiais, já estive aqui com você como pesquisador também divulgando esses eventos. Um evento, né? Então... E vamos falar assim, qual que é o objetivo principal do IGA promover esses eventos? Os eventos, eles são uma forma de difusão hoje para o produtor e também para o corpo técnico voltado para o agronegócio. Nós estamos aí sempre pensando em como divulgar o trabalho que o IGA faz, que são as pesquisas, os resultados que vão fomentar uma melhoria do agronegócio em economia com produtos, gerar maior produtividade, e o IGA tem um foco muito bem principal, que é um objetivo do IGA, é trabalhar sempre uma agricultura voltada para a sustentabilidade e regenerativa. Então a gente empenha muito o nosso trabalho nisso. E esse é um momento que a gente consegue divulgar de uma forma mais ampla para a sociedade como que o IGA funciona. Aí a oportunidade desse evento traz visões sobre como que eu seleciono a cultivar. A gente tem palestras técnicas também que são bastante interessantes e estão sempre coincidindo, se preocupando com o que acontece no campo mesmo. Qual é a problemática desse ano? A gente está tratando mais sobre pragas que aumentou, a gente está falando sobre mitigação de estresse, a gente está falando sobre o que o controle biológico ou os bioinsumos vão contribuir. Então a gente pega o ano do que aconteceu e trata sobre esse tema para ajudar o produtor a fazer um manejo mais adequado e também pensar um pouco mais em sustentabilidade. Quando a gente está tratando de cultivares, nós temos aí uma diversidade de tecnologias e para abertura de plantio, resistente a acamamento, que tem tolerância a isso, a aquilo, pensa nos estresses hídricos, enfim. E neste ano, quais são, assim, os principais cultivares que o produtor vai chegar lá e ver a tecnologia disponível para ele escolher, ou até para ele levar várias, porque também a propriedade dele não necessariamente que caiba apenas um tipo. Acho que é importante frisar, Fabélia, até a gente tem uma evolução do projeto do IGA, que é situado em Montevidéu, então nós estamos ali na região 401 e 301, a gente tem cultivares específicas para essa região. E aí existe uma gama de cultivares que acessam diferentes tecnologias, que até acessam diferentes tetos produtivos. E hoje, com o IGA fazendo esse trabalho, a safra 2023-24, a gente implementou isso em outras regiões. Então nós temos também as cultivares ali
que testam na região 404, na região 304, a gente está falando de Lusiânia, a gente está falando daqui de Itumbiara, a gente está falando de Chapadão do Céu, a gente está falando da região de Jussara e de Nova Crixás, que a gente faz esses mesmos trabalhos, testando quais são as cultivares que mais se adaptam nessas regiões, para a gente ter menos doença, menos praga e maior produtividade, né? E uma vez que eu tenho todos esses problemas, eu tenho menos aplicação de defensivos, eu estou trabalhando sustentabilidade dentro disso. Considerando que essa planta pode ter dentro da sua seleção, dentro da sua tecnologia, a tolerância à resistência. A gente vê muito problema hoje com plantas daninhas, né? Principalmente. A gente vê algumas quebras de resistência também por parte da entomologia, principalmente com lagartas. E hoje as empresas que são detentoras de materiais genéticos, elas estão muito preocupadas em resolver esses problemas, né? Então, a gente tem hoje avançando de uma forma bem significativa as sojas Conquista Enlist, né? Conquista Enlist, a Intacta, que ainda funciona muito bem. Lógico que é interessante a gente ter e precisa ter uma área de refúgio com material que não tem tanta tecnologia. Mas outro fator importante são os nematóides, né? A gente também está tendo materiais com mais resistência a nematóides, principalmente ao cisto, que é um dos principais causadores de prejuízo dentro da soja. Então, as empresas estão sempre procurando aumentar o teto produtivo e melhorar também o processo de resistência para pragas e doenças e também para ter um bom controle de plantas daninhas nas áreas. Quando a gente fala das plantas daninhas e vem aí essas com um controle mais difícil, vocês também vão explanar ali aquele momento mais adequado de fazer a entrada, para não deixar fito nas plantas, vai apresentar essa modalidade também? A gente trabalha muito com mitigação de estresse, contra aplicações de herbicidas, né, até mesmo na cultura do algodão, por exemplo, que é uma das principais, existem muitas aplicações de defensivos como fungicidas, inseticidas, e isso traz um prejuízo para a planta, né? Mas nesse específico, o que a gente vai trabalhar mais, né? A gente vai ter 2 estações técnicas. A primeira estação técnica está muito voltada para a aplicação de biológicos na agricultura. Então, eles vão trabalhar como que deve ser, de que forma que deve ser, quais são os principais produtos, vai falar sobre qualidade e vai mostrar resultados para o produtor entender que aquilo ali tem contribuído. Para você ter ideia, a gente tem crescido 70% o mercado dos biológicos comparado aos outros anos, né? Então, já existe uma aceitação por parte do produtor, existe uma pressão de mercado para que a gente se adeque, que tenha produtos mais voltados numa linha sustentável, né, pelos importadores. E isso a gente quer deixar cada vez mais claro e deixar o produtor mais ciente, com a bagagem que permita que ele faça a aplicação disso no campo, né? Agora, nós não podemos esquecer que o evento já é na próxima sexta-feira, né? Já é na sexta-feira, dia 17, né? Então, fica o convite para todo mundo, principalmente para quem está no segmento da agricultura, os produtores. Eu garanto que eles vão ter uma oportunidade, um evento de qualidade, com bastante informação. E nós gostaríamos de ver todo esse público lá conosco, né? No dia 17. E aí nós teremos, reforçando, uma palestra com o Wagner Bettiol, que é um especialista da Embrapa. Muito bom. Né? Ele trabalhou a vida inteira com biológico e vem com uma bagagem espetacular, né? E a gente tem o circuito das cultivares, que nós vamos ter as 64 cultivares ali disponíveis. São cultivares que a gente sempre faz tecnologias inovadoras, mas a gente também testa estabilidade entre épocas e entre anos de produção, né? Então, tem cultivares que estão no mercado há 4, 5 anos, que têm um desempenho muito bom, né? E a gente permanece com elas ali dentro do sistema porque entende que é uma cultivar que contribui. Na sequência, nós teremos a segunda estação, que vai ser o palestrante vai ser o Chavarria, né? O Geraldo Chavarria. Ele é o diretor técnico da estação de pesquisa lá do Sul e ele vai falar sobre a influência da fisiologia em mitigação de estresse, né? A gente tira pelo ano passado, né, o prejuízo que nós tivemos na soja.
em função dos veranicos que ocorreram, das altas temperaturas, né? Nós tivemos um patamar de produtividade abaixo do esperado. Esse ano, graças a Deus, né? A gente tem que pôr a mão para o céu, essas chuvas todas que nós estamos recebendo, às vezes em maior volume, às vezes tem algum prejuízo, mas é muito importante que ela aconteça. Mas com isso também vem alguns problemas. A gente tem nebulosidade, que afeta enchimento de grão, afeta o crescimento da planta. A gente tem percebido mesmo dias muito nublados e a gente sabe que daí vai ter um prejuízo, pelo menos um pouquinho, em relação à fotossíntese. Isso. Ela é importante porque ela desorganiza um pouco a fisiologia da planta, porque a genética ela trabalha sobre a quantidade de luz que ela recebe, né, a planta. Então tem que botar umas lâmpadas lá, né? Então, quando está na câmara de vegetação, tá ótimo. Aí consegue fazer, né, para apresentar o potencial que ela é capaz de... Isso, mas assim, embora a gente tenha visto isso, né, a gente está vendo as lavouras com uma possibilidade de ter uma safra muito boa, né? Pois é, gente, às vezes o pessoal chega e o produtor às vezes fala assim, mas só produz lá porque está dentro de um espaço de pesquisa e tal. Olha, só tem um detalhe, nenhuma cultivar vai produzir acima da sua capacidade de produção. Você pode dar o que quiser para ela. Ela não vai produzir acima. Se ela é uma cultivar para 80 sacas, ela não vai chegar em 90 por mais comida que você dê para ela. Ela vai chegar nos 80. E aí, dependendo de clima, solo, fertilizante, ela vai produzir 60, 65, 70, mas 90 nunca, né? O ponto de partida é esse que você está estipulando. A gente hoje tem cultivares que tem aí tecnologia e potencial para até 180 sacas, né, 200 sacas. Mas você precisa ter todos esses cuidados e depende muito dos fatores climáticos, porque o teto produtivo está ali, né? E ele vai reduzir à medida que você vai manejar ou das condições climáticas. Então, que não depende só de você, né? Perfeito. Depende, primeiro, para você ter o teto produtivo, você tem que dar uma boa adubação, um bom preparo do solo, né? A gente tem que ter ali um solo com matéria orgânica, com fertilizantes, a gente tem que fazer um manejo de pragas e doenças bem eficiente, de plantas daninhas. Isso tudo vai ajudar ela a caminhar para o teto produtivo dela. Mas tem outros que a gente não controla, que são os fatores climáticos. A gente pode trabalhar com uma mitigação, mas a gente não consegue resolver o problema num contexto geral. Então, quanto melhor você fizer o seu planejamento, quanto mais informações o produtor tiver para fazer o seu planejamento, maior é a possibilidade dele ter uma safra adequada, né? Antônio, até agora aqui na nossa região nós não tivemos registros de problemas com granizo não, né? Não, por verdade, do que eu tenho acompanhado, não. A gente tem problemas com chuvas torrenciais, né? Então, são chuvas de 80 milímetros que ocorrem em 30 minutos, 40 minutos, e isso traz uma série de problemas que são, principalmente no momento do plantio, que aconteceu bastante, a gente teve casos desses no IGA, né? Você perder ensaios ou perder áreas e ter que replantar uma parte em função do escorrimento do solo, né? Em função de, às vezes, compactar ou sobrepor ali o solo com a areia e a planta não conseguir sair, né? Então, isso a gente teve, né? E a nebulosidade, mas o granizo, até o momento, graças a Deus, a gente não tem nada registrado. Pois aí, em relação a essa questão de onde tem ali, né, onde a água escorre e a gente está ficando sem aquelas... como é que é o nome quando faz ali as linhas de... as curvas de nível. São os terraços, as curvas de nível. Ontem, no dia de campo, que a gente foi fazer a cobertura, eu ainda estava lá e uma das empresas estava mostrando para mim uma soja de um lado, porque eles fizeram ali o corredor para fazer as demonstrações da vitrine, de um lado tinha uma soja com uma diferença de uns 10 centímetros em relação ao outro lado. E isso era a mesma variedade, plantada no mesmo dia, com o mesmo tratamento, simplesmente porque de um determinado lado, era onde a enxurrada
descia ou até ficava mais tempo por ali, então acabou tendo uma deficiência naquele lado. E é isso mesmo, assim, Fabela. E o IGA, a gente tem também, não é só pesquisas em pequenas parcelas, né? A gente usa esse sistema, né? É importante. Hoje a gente vê que a pesquisa contribui muito e os produtores têm reconhecido isso. Mas a gente aplica esses manejos em pequenas áreas para fazer os testes, mas nós temos áreas demonstrativas lá, né? Então a gente tem área de produção dentro do IGA, em que nós reunimos todos os manejos das áreas de conhecimento, da fitopatologia, nematologia, entomologia, plantas daninhas, fitotecnia e solos, para a gente testar, né? Então, quando a gente vai passar para os produtores associados, a gente já leva esse tipo de manejo para eles verem o potencial produtivo que pode acontecer dentro das áreas. Então, a gente atua como produtor, tanto que os logos do IGA é de produtor para produtor. A gente tem a pesquisa, mas eu tenho um campo também, que esse campo serve como área demonstrativa para mostrar para os produtores um manejo completo. Nosso tempo já está correndo aqui. Ainda tem aquela parte, né, Jussi, da feira com expositores. Tem isso. Então, a gente tem, reforçando, a gente tem um café da manhã, né, na sede do IGA. Depois são 4 turmas que vão descer de 70 pessoas. A gente tem a primeira estação com o Wagner Bettiol, tem o circuito com 164 cultivares, tem a segunda estação com o Geraldo Chavarria, e depois a gente tem a feira, né? Nessa feira é uma oportunidade de troca do produtor de informações com as tecnologias dos nossos parceiros, que são as empresas do agronegócio, né? Que trazem os seus produtos para a gente testar a eficiência deles e caminhar para uma produtividade maior. Então, nessa feira nós teremos mais de 15 empresas, né, presentes. A gente tem um lanche lá também. E o produtor pode acessar essas tecnologias e essas empresas ali mesmo para trocar ideias, às vezes marcar uma reunião, conseguir entender como é que funciona melhor o produto de cada um deles. Bom, e ali tem um limite para receber, porque há toda uma logística trabalhada. Isso, a gente começa a trabalhar nesse evento 3 meses antes, né? A programação até com os próprios palestrantes até antes disso. E aí a gente tem um limite de vagas para a gente conseguir funcionar, né? Então hoje a gente atende 4 turmas de 70 pessoas, né? Está bem adiantado, ainda temos vaga no último grupo, mas está escasso. E aí uma coisa importante para ressaltar para o público, né? É que nós temos o encerramento das inscrições no dia 13. Então, tá em cima aí já, né? Então, quem ainda não fez inscrição e gostaria de participar, ele precisa entrar lá no site do IGA e fazer essas inscrições. Então, ali no site IGA. Eu não vou lembrar do endereço exato agora. Deixa eu ver se eu tenho cola dele aqui. Eu acho que... Bom, gente, tem sim. Olha aqui, olha. Se você quiser, iga-go.com.br e também as redes sociais, tá? Você pode procurar as redes sociais do IGA, que você vai ter mais informações. Pode buscar por ali, né? No Instagram, vai ter uma série de informações por ali. Mas não se esqueça, você precisa fazer inscrição, tá? Tendo alguma dúvida... Encerra segunda-feira. E esse negócio lá no eletrônico, falo que esse negócio à distância tem um detalhe. Se ele está programado para encerrar às 23h59, a hora que dá meia-noite a gente tenta, ninguém nos responde mais. Mas tendo alguma dúvida também com esses endereços, entra no site do IGA, procura, porque lá também vão estar os telefones de contato dos pesquisadores, o meu, também da Asconda, que hoje é a Raíssa, né, que cuida pra gente. E aí a gente pode direcionar melhor também, caso precise. E o endereço no Instagram é iga_agricultura. Porque daí, tranquilo, tá? Que você não vai confundir se aparecer outro IGA lá, tá? Então, iga_agricultura é do IGA que nós estamos tratando aqui, que é o Instituto Goiano de Agricultura. Tá? Fica até um convite para participar das redes sociais, porque
É ali que a gente divulga um resumo dos resultados que a gente está e deixando o link para o resultado completo dentro do site do IGA. Tá? Então, com todas as novidades, a gente vai compartilhando dentro da rede social.